Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Você já ouviu aquela frase que diz assim: os humilhados serão exaltados. Você sabe que tipo de humilhado é exaltado? Ainda não? Então fica comigo no vídeo de hoje porque Deus tem uma palavra para você. Diz assim a palavra de Deus em Esther capítulo 4, verso 1. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou porque ninguém, vestido de pano de saco, tinha permissão de entrar. E em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Conhecemos a história do livro de Esther. Esther foi uma rainha que casou com Assuero, rei da Pérsia, e era prima de Mardoqueu. Mardoqueu foi que livrou o rei de um complô contra ele, mas não tinha sido exaltado até o momento. Assuero então levanta um homem chamado Amã, um conselheiro, um grão-vizir, e ele determina que todos se prostrem e se inclinem diante de Amã. Mas Mardoqueu não faz isso. Então isso suscita raiva em Amã. E Amã agora deseja matá-lo, mas não só matar Mardoqueu, mas todo o povo de Mardoqueu. Então ele vai até o rei, convence o rei de emitir um decreto de morte para todo o povo judeu. E quando Mardoqueu, Esther e os judeus sabem, entra agora o capítulo 4. Esther, eles recebem a notícia e eles se humilham diante de Deus. Eles vão jejuar, eles vão chorar, para que Deus intervenha, para que entre com providência. E depois a gente conhece a história final. Deus entra com providência, Esther intercede em meio ao povo, o povo recebe vitória, Mardoqueu é honrado e Amã, que era o conselheiro que estava perseguindo, é enforcado e morto. A primeira atitude de Mardoqueu e do povo foi de se humilhar diante de Deus. E é isso que a gente precisa fazer quando determinada situação nos acomete. Quando os problemas e quando as crises vêm, a gente precisa se humilhar diante de Deus. Porque a humilhação, a palavra humilhar, significa se render, se prostrar, estar rente ao chão. Ela deriva de uma palavra chamada humilis, que significa humildade. E a humildade vem de uma raiz, grave bem o que eu vou te falar, vem de uma palavra chamada humus. Você conhece essa palavra no livro do colégio, o livro de ciências? Humus significa terra. Então, quem é humilhado e exaltado diante de Deus? Que tipo de humilhado é esse que é exaltado? É aquela pessoa que, de uma maneira condicional, incondicional e de uma maneira voluntária, ela se rende, ela reconhece que ela não é nada, ela se coloca na posição de terra, de barro, de pó. Como o salmista disse, o Senhor conhece a minha estrutura e sabe que somos pó. O livro de Jó diz assim: ó Deus, lembra-te que do barro me moldaste e queres fazer-me tornar ao pó? Nós, quando nos humilhamos diante de Deus, quando nós reconhecemos que não somos nada, que as situações que vêm até nós não conseguimos sair sozinhos, Deus intervém. Eu vou dar um exemplo bem claro, para ficar bem claro que tipo de humilhado é esse que é exaltado. Quando, vamos supor, que você esteja apanhando de alguém. E daqui a pouco não só uma pessoa começa a lhe espancar, mas vem duas, vem três, daqui a pouco é um grupo lhe batendo. E aí se você ficar no cantinho dizendo assim, os humilhados serão exaltados, eu vou sair dessa, não vai acontecer nada. Mas se você faz uma simples oração e diz assim, no meio àquela situação, e diz assim, Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Quando você faz isso, a mão de Deus vem ao seu favor e Deus te livra. O humilhado que é exaltado é aquele que se humilha na presença de Deus. E se você não se humilhar na presença de Deus, em meio à situação em que você se encontra, você não consegue obter vitória, você não consegue ser exaltado. E exaltado significa ser levado de uma posição de pequenez, de uma posição rasteira,
e ser levantado, ser erguido, elevado a um outro nível. A humilhação, ela precede a honra. Nós precisamos entender que para sermos honrados, nós primeiro precisamos nos humilhar. E Deus quer isso de nós, Deus quer isso de você, Deus quer isso de mim. A gente precisa ser sensível à voz de Deus e nos humilharmos diante do Senhor. E se você se humilha, continue, porque a Bíblia diz que em tempo oportuno o Senhor virá e nos salvará. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós reconhecemos que somos falhos, pecadores, mas que em meio à situação difícil, em meio à adversidade, precisamos da Tua ajuda, Senhor. Ó Pai, nós sabemos que os humilhados que são exaltados são aqueles que se humilham diante de Ti. Nós sabemos que somos barro, que não somos nada, que não podemos conseguir nada sozinhos, Senhor, que não podemos vencer as situações adversas da vida sozinhos. Precisamos de Ti. Eu te peço, em nome de Jesus, entra com providência. Amém. Amém? Que você possa dizer como salmista: eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Ora, seu socorro vem do Senhor. E lembre-se, a humilhação precede a honra, antecede a honra, mas a soberba precede a queda. Graça e paz, eu sou o Genildo Xavier. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, curta, compartilhe com seus amigos e lembre-se, tenha sempre seu tempo com Deus.